Ministério Pastoral e Acolhimento. Esse é o nosso tema de hoje. Ministério Pastoral foi tema da 63ª Convenção Nacional em 2022. E a mim cabe refletir com vocês nesse dia sobre o perfil, a perspectiva do acolhimento. Eu inicio perguntando como você sente ou define que você foi bem recebido em algum ambiente. Acolhimento é subjetivo ou existe algo objetivo nesse assunto? Acolhimento é algo natural ou é possível desenvolver alguns hábitos e aprender algo sobre acolhimento? Eu convido você para pensar em alguma situação que você viveu na temática de acolhimento, algo que lhe marcou, seja positivo, seja negativo. O que aconteceu para que você definisse que foi bem acolhido ou que não foi acolhido? É sobre isso que eu quero falar. Existem coisas que ocorrem que fazem o ser humano sentir acolhimento ou falta de acolhimento. Como definição de acolhimento, eu quero usar uma construção particular, um conceito. Acolher é interessar-se pela pessoa, é interessar-se pela história do outro. Acolher é relacionar-se. Acolher é respeitar, tratar com individualidade. Acolher é escutar, é querer saber sobre o outro. Quando se fala de acolhimento na igreja, é necessário a gente admitir que a igreja quer falar, ela quer dizer, ela quer dar informações, mas eu creio que a igreja precisa ouvir para falar melhor. Não pode acontecer de alguém vir à igreja e ouvir de nós as programações, o que nós queremos fazer, o que nós temos a oferecer, e essa pessoa vai embora e nós não sabemos nada dela. Esquecemos de deixar ela falar quem ela é, o que ela veio buscar, o que ela sente, como ela tem os conceitos e as perspectivas da sua vida, da sua espiritualidade. Então, acolher é fazer com que o outro não se sinta intruso e como que em uma festa sem ter sido convidado. Acolher implica em estar reunido na igreja com aquele grupo, com aquelas pessoas mais próximas e estar feliz por estar realmente em conexão, em profunda amizade, em comunhão cristã e olhar ao lado e perceber, chegou alguém que eu não conheço. Com licença, eu vou conversar com esta pessoa. Acolher implica em ter estas atitudes, em valorizar o outro, o desconhecido, e dar a ele a oportunidade de integração imediata. Mas acolher também implica em perceber se a pessoa é tímida, se ela é reservada, eu respeito. Mas eu me coloco à disposição para que não se crie o sentimento, eu não fui visto aqui. Em 2020, o Departamento de Ação Social foi desafiado e acatou
aceitou esse desafio de promover uma pesquisa sobre acolhimento em toda a igreja. E nós tivemos 2.770 respostas. Quero expressar minha gratidão aos profissionais, o reverendo Sérgio Lutz e a psicóloga Daniela von Millen-Schlossel, porque se debruçaram na análise de todo este conteúdo, que não resultou em um livro, nem mesmo em uma cartilha, mas em uma série de dados que estão à nossa disposição para perceber. E algumas dessas questões eu quero trazer aqui. A pesquisa nos demonstra que as pessoas, elas se consideram mais acolhedoras do que as outras pessoas. Quando elas avaliam a si mesmas quanto ao acolhimento, há uma significativa melhora no índice. Mas os outros não acolhem tão bem quanto eu. Isso pode ser sintomático e pode nos dizer algumas coisas. Há uma grande diferença no acolhimento a visitantes e no acolhimento de pessoas que viveram afastadas por um tempo. Nesse ponto eu quero desenvolver um pouco mais. A predisposição de acolher o novo, o diferente, o visitante, ela é boa, mas ela não é atraente. Os índices poderiam ser melhor. Nós podemos estar mais atentos para que nenhum visitante de nossa igreja saia com o sentimento de que ele era invisível. Ele precisa perceber em nós de que a presença dele foi importante para Deus e para nós. A forma de tornar isso evidente pode ser diferente de uma congregação para outra. Mas não podemos ignorar a presença, fazer de conta que sempre esteve ali ou fazer de conta que não ouvimos. Não dá. E quanto a pessoa que esteve afastada no seu retorno, a Bíblia nos mostra exemplos, e especialmente a história do filho pródigo, de que deve ser feito festa por alguém que está retornando. E não ignorar ou até agir com um certo olhar de que agora está voltando. Pessoas que se afastam do convívio de uma igreja o fazem por algum problema consigo mesmos ou com alguém. E o seu retorno nem sempre significa que está tudo resolvido, mas significa que estão retornando porque percebem que a palavra de Deus, a comunhão cristã, faz parte do tratamento, da solução daquilo que os levou ao afastamento. Essa consciência nós precisamos ter para poder acolher melhor. Queridos irmãos e irmãs, a pesquisa ainda nos mostra o acolhimento com relação ao pastor. O índice poderia ser melhor com relação ao acolher o pastor. Gente, o pastor é ser humano. E acolhê-lo faz parte de um processo sadio de vida em comunidade cristã. Acolher não é realmente aprovar todas as suas atitudes ou ignorar suas fragilidades, mas é dar um ambiente favorável para o exercício do seu trabalho e ministério pastoral. E eu enfatizo isso porque a pesquisa demonstra
que o clima de acolhimento na igreja passa pelo pastor. Das 2.770 pessoas que responderam, 1.037 escreveram comentários. E entre esses comentários, eu friso aqueles que falaram do bom acolhimento da igreja e não conseguiram falar do bom acolhimento sem citar o pastor e, por vezes, também sua família. E os que falaram de que o acolhimento em sua comunidade, em sua congregação, é frágil, é ruim, também citam, começando pelo pastor ou atitudes. O pastor pode estar me ouvindo dizendo, poxa, lá vem o pastor Ayrton dizendo que tudo depende de nós. Não, não é isso. Estou dizendo de que a igreja, ela dá um valor muito, muito grande à figura do pastor e ao ministério pastoral. Isso não é pastorcentrismo. Pastorcentrismo é o pastor chamar para si responsabilidades que não são dele. Mas, em geral, a igreja valoriza muito, muito mesmo, o ministério pastoral e a pessoa do pastor. Por isso eu volto a dizer, liderança da igreja promovam um bom acolhimento para que o pastor estável seja este instrumento de Deus para um excelente clima de acolhimento dentro da igreja. Porque os que responderam à pesquisa olham para o pastor para avaliar o clima de acolhimento interno. E a igreja se espelha no pastor. Isso é verdade. Isso não é ruim. Igreja e comunidade, aliás, pastor e comunidade eclesiástica é que formam a igreja. São partes importantes de um todo, que tem uma atribuição e um desafio de acolher pessoas como se Jesus as acolhesse. Um outro ponto que eu quero falar neste dia é o culto e acolhimento. As pessoas que precisam ir para o culto, para se encontrar com os irmãos na fé e matar a saudade, estão, por vezes, servindo de empecilho para acolhimento de visitantes. Esse clima de estar junto, de ter os seus grupinhos e estar quase que cego para o que acontece ao redor, porque é tão bom estar com estes, este clima atrapalha o acolhimento do outro. E esse clima, às vezes, ele parece tão bom, parece tão bonito. Aquele grupo de jovens, aqueles 5, aqueles 8, olha, nada os afasta, mas não há espaço para mais um, porque a convivência é tão intensa que se ignora que ficou alguém de fora. Precisamos estar atentos. O culto, ele é importante porta de entrada de pessoas na fé cristã e na igreja. Por isso nós precisamos observar de uma forma especial para que o culto seja acolhedor. E o que eu quero dizer com culto acolhedor? Cada culto é um culto para todas as pessoas da igreja e é um culto missionário que o visitante virá, terá conteúdo, compreensão e poderá voltar para casa com a percepção que Deus lhe deu algo neste culto. Como assim? Bem, nós vivemos tensões de musicalidade, de músicas contemporâneas, músicas mais tradicionais, coros. Tudo isso pode estar no mesmo culto.
Eu posso agradar vovô e vovó e os netinhos com a musicalização no mesmo culto. Basta eu colocar algumas músicas variadas de um e de outro tempo. E eu terei um culto onde cada um canta a todo pulmão alguma música que é do seu gosto e do seu tempo. Eu não posso dividir o mês e dizer o primeiro domingo o culto é assim, o segundo é diferente, o terceiro é um outro culto e o quarto é um outro. Para que você escolha qual culto você gosta. E quase, eu digo, com essa forma, diz, não precisa vir nos outros 3. E automaticamente, como pastor e como líderes da congregação, estamos dando um recado de que não é preciso ir a todos os cultos e estaremos matando nossa congregação aos poucos. Todos os cultos são para todas as pessoas. Eu posso ter ênfases litúrgicas, ênfases temáticas, eu posso ter ênfases musicais, mas eu não posso ignorar de que eu preciso lembrar de todas as idades e culturas, e inclusive visitantes e membros tradicionais que vão estar no mesmo culto e precisam ser servidos pelo Senhor por meio da palavra cantada, da palavra lida e da palavra pregada. Os cultos acolhem as pessoas das diferentes idades e culturas em nossa congregação? Esta é uma pergunta que precisa receber um sonoro sim. E se temos dúvidas, precisamos trabalhar para que se torne verdade entre nós. Um outro aspecto que também nos desafia, se o culto acolhe diferentes camadas sociais, étnicas e intelectuais. Simplório demais ou rebuscado demais na linguagem do sermão pode ser um divisor de públicos. É preciso ter um foco para atender o público que está em nossa frente com aquilo que o Senhor tem a lhes dar na situação, cultura, vida e vida social que levam. A igreja é um lugar para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, inclusive um lugar de pessoas de baixa mobilidade. É preciso criar condições para pessoas que usam cadeira de rodas e moletas poderem entrar sozinhas na igreja. E não precisarem ser carregadas ou alguma forma que possa ser entendida até como humilhante. Precisamos estar atentos para que o local do culto acolha as pessoas na sua realidade de vida. E isso diz respeito à estrutura, a como nossas instalações estão feitas e que tipo de programação que nós oferecemos na igreja, inclusive o horário do culto. Muitas vezes, as pessoas que sempre vão à igreja, preocupadas com as que não vêm, têm uma oportunidade de discutir sobre um novo horário do culto. E pela maioria acabam decidindo pelo mesmo horário que é o melhor para aqueles que vêm. E de repente, os que não vinham, continuam não vindo, porque o horário é inadequado. E em situação urbana, é difícil termos horários em comum. É importante pensarmos em horários
alternativos, mas não cultos alternativos. Cultos em horários diferentes, para que Deus sirva o seu povo dentro da sua realidade social e dentro das suas vocações, os trabalhos que realizam e os horários que ficam diferentes entre as pessoas no mundo moderno. O culto é Deus servindo o ser humano. Por isso, cabe a nós trabalharmos para que ele seja em horário e local adequado, para que ninguém fique de fora. Nós sabemos muito sobre Deus, conhecemos bastante teologia e sabemos o que Deus tem a nos dar no culto. Mas nós não podemos ignorar a realidade do ser humano e conhecer este e as suas mazelas, os seus dilemas e as suas alegrias, para que o que Deus tem a oferecer tenha sentido e tenha uma linguagem adequada para ser compreendida por este público que está no culto. Acolher em Jesus, na palavra. O outro foco, acolhimento e crescimento da igreja. Acolher para a profissão de fé. Como isso ocorre em nossa igreja? Acolhimento de diferentes culturas, raças, nações. A Bíblia fala disso. Nós temos resiliência, nós temos maleabilidade para encontrar horários para atender pessoas que querem se tornar membros da igreja. Nós somos capazes de desmarcar uma reunião tradicional, mesmo que seja de estudo bíblico ou de algum departamento, para que haja um tempo adequado e importante para que pessoas que querem conhecer nossa doutrina e integrar nossa igreja possam ser instruídas. Nós somos capazes de deixar 99 ovelhas seguras dentro da congregação e permitir o pastor ir ao encontro de uma para encontrar um horário adequado a ela para sua instrução? Ou a instrução para a profissão de fé e até mesmo a instrução de confirmandos, às vezes é feita em horários que sobram na agenda do pastor. É importante darmos valor às pessoas, que elas percebam o valor que elas têm para a nossa igreja. Nós estamos dispostos a trabalhar com pessoas não cristãs? Ué, como assim? Sim. Pessoas que vêm à nossa igreja, muitas delas não eram cristãs e Deus está enviando elas por meio do convite de alguém e precisamos estar atentos, porque não há uma cultura, não há um costume da participação da igreja e precisamos estar atentos para diminuir ao máximo empecilhos ou dificuldades e poder acolher em Jesus Cristo, por meio da palavra, essas pessoas. A nossa postura na ação social pode nos ajudar na evangelização, mas Jesus precisa aparecer na nossa postura de convivência com a sociedade. Precisamos compreender que é Deus agindo por meio de nós. Estudiosos apontam que no Brasil nós temos 16 milhões de desigrejados. Esse termo desigrejado significa pessoas que eram de igreja e que se afastaram. E a pesquisa demonstra que os motivos principais são: consideram que a igreja está desvirtuada em sua natureza, na sua essência e na sua proposta relacional com a comunidade,
e na oferta de missão e serviço de amor ao próximo. Pessoas que se decepcionam porque na sua concepção há uma distância entre aquilo que a igreja faz e aquilo que ela poderia fazer como instrumento de Deus aqui no mundo. Pastores e congregações, cada um de nós precisa de acolhimento para ser feliz na vida, ser feliz no ministério pastoral. Por isso, vale a pena investir em uma igreja acolhedora e nós seremos os primeiros acolhidos nesta dinâmica. O hábito de acolher, de respeitar, de amar, ele pode ser desenvolvido. O acolhimento na igreja e no serviço de Deus, ele pode ser trabalhado entre nós. Acolher em Jesus. Menos instituição, mais salvação. Acolher na palavra. Não apenas acolher na teologia sistemática temas claríssimos e de pura doutrina, mas também na simplicidade do coração, onde cada um pode abraçar e dizer: você é importante para mim e para Deus. Não só falar de Jesus, mas deixar Jesus falar ao coração das pessoas, por meio do testemunho pessoal, da convivência e da convivialidade. A igreja, ela é composta por palavra e por pessoas. Nós luteranos vamos dizer que a igreja é feita de palavra e sacramento. Sim, é isso aí. A igreja é obra de Deus. Deus forma a igreja. Ele institui a igreja e ele chama para a igreja por meio do batismo. E nós, pastores, nós trabalhamos com pessoas e com a palavra. Só a palavra não faz a igreja, só as pessoas também não. E essa dinâmica de palavra e de pessoas e de palavra, nos chamamos de igreja. Tudo o que fazemos vem da palavra, mas serve para pessoas. Este é o desafio, tornar esta palavra realmente compreensível e vivencial para as pessoas. O que serve para as pessoas? É preciso estar atento ao momento que as pessoas vivem. Nós precisamos estar atentos à pregação de lei e evangelho que sempre se aplica, porque o ser humano sempre é pecador e sempre necessita da graça de Deus. Mas o seu contexto, a sua cultura, os seus costumes, os seus conhecimentos e a sua idade podem implicar em interesses a conteúdos e respostas diferentes para a sua vida. Quem são as pessoas que Jesus quer conectar a palavra em minha congregação? Quem é esse público? É preciso pensar a igreja a partir de Jesus, não a partir de nós. Como assim? Acabei de dizer que preciso me interessar pelas pessoas e pela sua história, pela sua vida. Sim, mas isto eu devo fazer a partir de Jesus, porque Jesus me mostra que ele tem interesse nas pessoas. Em Marcos 10, mas também no Evangelho de Mateus e de Lucas, os discípulos consideraram que Jesus estava cansado e assim colocaram dificuldade para as crianças se aproximarem de Jesus. Ele diz: deixem vir a mim as criancinhas. Sim, ele quer acolher as pessoas de qualquer idade. E nós, como igreja, fazemos o papel dos discípulos nessa história do acolhimento das crianças e precisamos estar atentos para que Deus nos use para acolher pessoas no colo de Jesus. Acolher, em última análise, é deixar vir a Jesus. Acolher é criar um ambiente
favorável, humanamente falando, para que pessoas possam estar junto de Jesus. Para que Jesus possa abrir os braços e acolher as pessoas em seu colo e lhes dar, por meio de nós e por meio da palavra, aquilo que lhes traz perdão, vida e salvação. Ministério pastoral tem tudo a ver com acolhimento, com convivência, já neste mundo, e aponta para o acolhimento que Jesus quer nos dar, dizendo: vinde, entrem, tomem posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe neste tema do acolhimento. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.